Aleluia. Você pode repetir mais uma vez? Eu sou filho de Deus. Agora, mais uma vez, diga, se você estiver na sua casa para alguém próximo e nós aqui, diga para uma pessoa: tu és filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Só podemos ser filhos de Deus por causa da promessa de Deus. Deus preparou, Ele nos deu uma promessa e Ele nos tornou filhos de Deus através dessa promessa, quando essa promessa se cumpriu. O tema da nossa mensagem hoje é a promessa de salvação. A promessa de salvação. Será que uma pessoa, quando ela tem uma promessa de que ela pode ser salva, ela pode se salvar, será que ela escolheria não se salvar? Muitas pessoas escolhem dessa forma. Imagina uma pessoa se afogando em alto mar e ela tem o caminho para ela se escapar daquele perigo de morte, está indo à morte. E ela escolhe agir do jeito dela, mas já tem um caminho feito. O Senhor preparou para nós a salvação. Eu olhando para cada um de vocês, Deus ele apresenta para nós uma única salvação, mas Ele age de uma forma peculiar com cada um, diferente, específica na vida de cada um, por várias maneiras. Mas a salvação ela é única e através de um só. E nós vamos meditar um pouco sobre isso. Nós, todo domingo, já faz dois domingos, no domingo retrasado, nós vimos sobre o puro evangelho de Jesus Cristo, Gálatas capítulo 1. E nós vemos que Jesus morreu na cruz por nós. No domingo passado, nós vimos sobre Gálatas capítulo 2, sobre o tema viver para Deus. Precisamos viver para o Senhor. Gálatas nos fala isso, viver para Jesus. Viver para o Senhor, viver para Deus. E hoje nós vamos ver um pouco sobre essa grande promessa que já está aqui na palavra, a promessa de salvação. Então feche os seus olhos nesse momento. Começa a colocar no seu coração essa palavra, já tudo, esse louvor abençoado ao Senhor, que já tocou o nosso coração. Deixe isso penetrar lá no seu coração. Lá no seu íntimo já, porque o Senhor está aqui, Ele quer falar com você. Senhor, queremos começar essa oração agradecendo a Ti. Obrigado, Senhor, pelo caminho que Tu abriste para nós, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Pai, eu peço ainda, revela, Senhor, com profundidade a cada um de nós aqui, a cada um que está assistindo, Senhor, a transmissão. Revela a Tua salvação. A única e poderosa salvação para o homem. Revela, Senhor. Revela a promessa de salvação. Coloca, Pai, a salvação em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Então vamos ali a Gálatas capítulo 3 agora. Gálatas capítulo 3, no versículo 23. Nós vamos ver um pouco sobre a promessa de salvação. 3:23 de Gálatas diz assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se.
de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Quantos aqui têm uma lembrança, talvez pequena que seja lá da escola, das aulas de história, que quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles conversavam com os índios aqui, que moravam no Brasil, e eles queriam coisas preciosas que existiam aqui no Brasil. Coisas como a madeira, e tinha umas madeiras muito preciosas, uma madeira chamada pau-brasil, que saía uma cor vermelha dessa madeira. Quantos lembram que existia isso? E agora, como é que eles faziam isso para conseguir essa madeira? Essa madeira, talvez até o ouro, a prata, aquilo, um couro dos animais, pele dos animais, e eles trocavam com os índios por bugigangas que existiam em Portugal, que para eles não tinha mais nenhum valor. Nenhum valor. Eles pegavam um espelho pequeno e trocavam por uma pele de animal que valia muito lá em Portugal. Pegavam bugigangas que tinham lá como pente e trocavam com os índios por madeira do pau-brasil, que era caríssimo. Eles logravam os índios, eles enganavam os índios. Aqui em Gálatas, nós vemos acontecendo esse escambo, que é essa troca assim. O povo estava sendo enganado por alguns homens que estavam dizendo para eles o quê? Que a salvação em Jesus não era suficiente. Eles precisavam fazer mais alguma coisa. Que eles estavam trocando Jesus para voltar para a lei, para as ordenanças. Eles trocavam essas coisas. Imagina só, trocar Jesus Cristo, aquilo que há de mais precioso, a salvação em Jesus, o caminho de salvação, eles estavam trocando pela lei antiga, que não salva. Eles estavam fazendo essa troca. Mas na palavra de Deus havia a promessa, antes da lei, a promessa de salvação. Para isso nós vamos aqui a um primeiro ponto. Se você está anotando, anote esse primeiro ponto, que é a lei de Deus não é a salvação. A lei de Deus não é a salvação. O que é a lei de Deus? Você que tem a sua Bíblia, você que é um crente em Jesus, o que é quando as pessoas falam a lei de Deus? O que é a lei de Deus? A lei de Deus, na maioria das vezes aqui na Bíblia, é quando Moisés recebeu aquelas ordenanças do Senhor. Aquelas ordenanças, e nós temos como um resumo dessa lei, os 10 mandamentos. Quantos aqui já ouviram os 10 mandamentos? Sabem os 10 mandamentos, né? Então os 10 mandamentos seriam um resumo um pouco daquela lei, um pouquinho ali daquilo que existia. Mas existiam várias regras, várias instruções e que o povo deveria obedecer. Só que quando Jesus veio, ele apresentou a salvação. Só que muitos pensavam que eles tinham que obedecer toda aquela lei para ser salvo. Mas pela lei, obedecer toda aquela lei, as pessoas não eram salvas. Por quê? Porque ninguém consegue obedecer toda a lei. Nós nos encontramos perdidos. A lei de Deus, ela é muito perfeita, ela é muito correta. Ela é maravilhosa, na verdade. Mas ela não nos traz salvação. Ela mostra para nós o nosso pecado. E é isso que nós vamos ver aqui. Olha só ali no versículo 23, nós já lemos ali um pouquinho. Mas antes que viesse a fé,
estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Continua no versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Aio. O que será esse aio? Que palavra diferente, né? Aio, né? O pastor Kiko sempre fala, né? O aio não é aquele aio da cozinha lá, do tempero. Não é esse aio. Aquele é alho, né? Mas é o aio. O aio, essa palavra, ela é muito, muito interessante. Ela no grego, ela é paidagogos. Paidagogos. Paidagogos significa condutor de crianças. Condutor de crianças. Isso me impressionou, essa palavra. E é a palavra que hoje dá origem à palavra pedagogo na nossa língua. Era aquele que conduzia a criança, era aquele que ensinava a criança. E aqui na Bíblia, aqui em Gálatas, está falando que esse aio aqui, esse pedagogo, é a lei. A lei era esse condutor. Era esse que ia mostrar as coisas que deveriam fazer. Então a lei de Deus, todas aquelas ordenanças, estavam mostrando tudo o que deveria ser feito. E o povo de Deus, ele estava preso a isso. Porque ele pensava que ele deveria olhar para a lei e ele deveria seguir sempre aquela lei e assim ele seria salvo. Mas há uma promessa maior que isso. Sabe o que me lembrou também o aio? Nas grandes famílias reais, até hoje, existe um tutor, que é esse pedagogo, né? Esse pedagogo, esse condutor daquela criança. E ele inicia a criança ali na educação, nos ritos daquela família real. Ele faz isso, ele guia aquela criança na vida. E sabia que muitas vezes nessas famílias reais o tutor é mais reconhecido da criança como pai do que o próprio pai, porque ele anda mais, a criança anda mais com o tutor do que com o próprio pai. E acaba deixando até o pai de lado. Aqui na Bíblia nós vemos o quê? Que o povo de Deus estava tão ligado à lei, que estava até esquecendo do Pai. Estava até esquecendo do Deus Todo-Poderoso. Estava tão ligada à lei que estava até colocando ela superior àquele que fez a lei. A lei estava sendo exaltada mais do que o próprio Deus. E alguns homens foram até essa igreja e começaram a falar que eles precisavam deixar Jesus e voltar para a lei. Paulo, ao ouvir isso, ele fala essas palavras. Olha só, versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A lei de Deus, ela queria apontar para Jesus, e ela aponta para Jesus. Quando nós lemos ali o Antigo Testamento, nós vemos o pecado. Nós vemos quanto nós erramos. Nós vemos que nós já mentimos. Nós vemos que nós já fizemos coisas erradas. Por exemplo, podemos nos encaixar em roubo. Podemos nos encaixar em inveja. Podemos nos encaixar em tantas coisas. Então a lei, ela nos mostra o pecado. Nós não devemos ficar com isso que mostra só o pecado. Nós devemos ir para a promessa. E olha só, aqui ainda fala no versículo 25, e aqui muda algo que nós temos que ver. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Quando Jesus veio, ele mostrou o Pai nele. Ele mostrou, ele era o próprio Deus, e Jesus é o próprio Deus aqui na terra. Ele estava mostrando o Pai a todo o povo judeu, a todo aquele povo que olhava só para a lei. E ele mostrou que é possível obedecer ao Pai. E ele nos deixou o Espírito Santo para obedecermos ao Pai. A lei existe, mas agora nós temos a fé em Cristo Jesus. E a fé, ela é anterior à lei. Se nós olharmos aqui ainda, eu quero que você vá ali no versículo 6.
olha lá, o versículo 6 desse mesmo capítulo, 3:6. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão, ele é antes de Moisés. E ali está mostrando que ele creu em Deus e ele foi justificado. Portanto, a fé, ela vem antes da lei. Só que Jesus mostrou o caminho quando ele veio à Terra. Para isso, nós vamos no segundo ponto agora. Qual é o segundo ponto? Jesus Cristo é a salvação. O primeiro, nós vimos, a lei de Deus não é a salvação. E nosso segundo ponto, Jesus Cristo é a salvação. Só Jesus. Só Jesus. Você não consegue se salvar com sua própria decisão. Não esqueça disso. Não deixe isso enganar. Um dia eu decidi por Jesus. Não é suficiente isso. Não é a sua decisão que irá te salvar. Jesus te salva. E Ele te leva a ver Ele, a ver a salvação nele. Não é porque tem muitas pessoas que um dia fizeram talvez uma profissão de fé, mas não são salvas. Não é só o falar, mas é o crer no coração. E isso nós vamos ver aqui. Olha só ali, no 25 ainda. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. A fé é que salva. A fé em Jesus. Versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E aqui nós paramos. Mediante a fé em Jesus. Mediante a fé em Jesus nós somos filhos de Deus. O que é essa fé em Jesus? É fé naquilo que Jesus fez. É fé naquilo que Jesus pagou por nós. É acreditar que Jesus veio a essa terra com um propósito. Que propósito? Qual o propósito de Jesus ter vindo a essa terra? Quero que você pergunte aí na sua cabeça, lá no seu interior. Qual o propósito de Jesus ter vindo a essa terra? Salvar-nos? Glorificar o Pai? Morrer por nós? Pagar o preço do nosso pecado? Tudo isso está incluso. Mas Ele veio com um objetivo claro, salvar-nos. Jesus desceu a glória do Pai, se fez semelhante a nós, para nos salvar. Não tire isso da sua mente. Jesus veio para te salvar. Jesus Cristo, Ele saiu do céu para falar assim, eu amo tanto, tanto esse povo que está perdido, e eu vim aqui para salvá-los. Mas só que Ele, para salvar, Ele precisava se colocar no nosso lugar. Qual era o nosso lugar? O nosso lugar era de pecador. O nosso lugar era de que nós não poderíamos nunca mais nos chegarmos perto de Deus. Nosso lugar era de ir para o inferno. Mas Jesus veio a essa terra, andou nessa terra, pregou a verdade, pregou o evangelho. E pregou tão fortemente com a sua própria vida, que Ele pagou o preço do nosso pecado naquela cruz. A cruz de Cristo fala sobre isso, da substituição nossa por Jesus. Era como se nós estivéssemos naquela cruz, prontos a ser pregados. E o Senhor Jesus nos tira da cruz. E Ele se coloca em nosso lugar. Isso é salvação. Ele nos salvou da morte eterna. Jesus Cristo fez isso por você. E eu não quero ser agora geral. Eu quero dizer, Ele fez isso por você. O que você precisa fazer? Essa é a obra de Cristo Jesus. Essa é a obra da fé. Crer em Jesus. Se arrepender do seu mau caminho. Se arrepender quando você olha para tudo isso que Jesus fez. Jesus fez isso por mim. Eu não quero mais essa vida de pecado. Isso muda o nosso interior. Eu não quero mais isso. Só que os Gálatas, irmãos, eles estavam ignorando essa obra de Jesus. E eu não quero que você, que nós caiamos nisso. Olha no início de Gálatas 3:1. Olha como Paulo está chamando os Gálatas. Ele está falando assim, ó Gálatas insensatos,
Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vós aperfeiçoando na carne? Terá sido, presta atenção nesse verso, o 4, terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se, na verdade, foram em vão. Ele está perguntando para essas pessoas, e eu trago essa mensagem do Senhor para nós. Será que, por você, Jesus morreu em vão? Será que pela sua vida, Jesus morreu em vão? Será que pela sua família e pela sua conduta ao se avaliar, Jesus morreu em vão? Jesus naquela cruz, ele pagou um alto preço para que a morte dele não seja em vão. Para que a gente, ao olhar e crer na obra de Jesus, a gente abandone os nossos pecados. Isso é salvação. A gente não quer mais pecar. A gente não suporta mais pecar. A gente tem pavor de pecar. Por quê? Porque Jesus morreu por mim. Ele veio do céu para me salvar. Eu não quero pecado, eu não quero nem mais trocar Jesus por nada. Mas os Gálatas estavam trocando Jesus para voltar àquela ordenança que os prendia. O Senhor Jesus veio para nos libertar. Você crê nisso? Você crê na obra de Cristo Jesus? Tamanha obra de Jesus. Tamanha obra desse mediador. O Senhor Jesus, Ele é o nosso mediador. Ele é aquele que se colocou em nosso lugar. Ele é aquele que abriu o caminho para nós sermos salvos. Você tem compreensão do tamanho da obra de Jesus? Não é por seu esforço, Jesus fez o esforço dele. E hoje você tem que crer nele. Você tem que acreditar. Você tem que olhar para aquela cruz e falar, era eu que precisava estar lá. E Jesus se colocou lá. Pagou o preço do meu pecado. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Por isso que Jesus precisou vir. Ele precisava pagar o preço do meu pecado. Diga assim no seu coração, o meu pecado. Jesus morreu pelo meu pecado. O pecado, aquilo que faz a gente falar mal dos outros, aquilo que faz a gente ter inveja dos outros, aquilo que faz a gente querer enganar os outros, aquilo que faz acontecer o adultério, o pecado, e Jesus veio para nos libertar de tudo isso. Ele morreu na cruz para salvar você, para te libertar. Jesus fez isso por você. Jesus Cristo é a salvação, não troque isso. E o que está dizendo aqui? Que eles estavam trocando pelas obras deles. Eles imaginavam que pelo esforço deles eles iam ser salvos, não precisavam nem acreditar em Jesus. Não pode ser. Por mais que você tente ser a melhor pessoa do mundo, guarde isso. Por mais que você se esforce para ser a pessoa mais legal que exista, isso não é o que irá te salvar. Você tem que crer que Jesus substituiu você naquela cruz. Agora você pode fazer as coisas boas. Agora você pode caminhar como uma pessoa boa. Mas primeiro você precisa crer que Jesus pagou o preço do seu pecado. Esse é o primeiro passo. Agora eu creio que Jesus pagou o preço do meu pecado. Estou limpo. Agora eu tenho uma vida nova. Uma nova vida. E que vida é essa? É uma maravilhosa vida. Olha só o que nós somos. Nós já cantamos aqui. Versículo 25 ainda. Versículo 26, perdão. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Quando a gente crê em Jesus, a gente se torna filho de Deus. Isso tem um poder tão grande. Mas no mundo espiritual, irmãos, isso é tão grande. Filho de Deus.
Imagina você olhar, eu gosto, ontem ainda, né? Tinha a Lua, e estava ali Júpiter e Saturno, né? Não sei se alguns viram, eu vi. Né? Dava para ver os planetas do lado da Lua. Imagina aquele que criou a Lua, aquele que criou os planetas, aquele que está gerando um filho lá no ventre da Talita, o Senhor Deus, algo maravilhoso, sobrenatural. Esse Deus é meu Pai. É seu Pai. Você crê em Jesus? Você é filho de Deus. Isso não é para todos. Muitos falam, né? Todos são filhos de Deus. Não. A Bíblia fala que, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Se você não crê nessa obra que eu já falei de Jesus, você não é filho de Deus. Nossa, que forte isso. Sim, é forte. Mas é forte justamente para que você seja filho de Deus. Através de Jesus. Imagina você negando o sacrifício do Filho de Deus, Jesus Cristo. Você acha que você tem direito de ser chamado filho de Deus? Não! Mas porque você crê que Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz, a Bíblia nos garante que nós somos filhos de Deus. Eu creio em Ti, Jesus. Diga em seu coração, Senhor Jesus, eu creio em Ti, que o Senhor pagou o preço do meu pecado. E hoje eu sou filho de Deus. Jesus, olha que grande salvação é essa. E essa grande salvação, ela foi prometida lá por Abraão. Tudo isso não foi assim, do nada Jesus resolveu vir. Não, tudo isso é plano de Deus por amor a você. Por amor a você, é plano de Deus. Deus te ama tanto que Ele planejou te salvar desse lodo, desse lamaçal do pecado. Lá estava escrito, no versículo 7, sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Olha que interessante. Já foi pregado o Evangelho, aqui na palavra está dizendo, para Abraão, lá em Gênesis 12, lá no início da Bíblia. O Senhor planejou nos salvar. Não só os judeus. Os judeus acreditavam que só eles, no mundo deles, eram salvos. Não. Agora, em Cristo Jesus, o mundo está aberto para crer em Jesus. Porque Jesus morreu por todos no mundo. Por todos aqueles que creem. Esse é o Senhor Jesus. Essa é a promessa que estava lá no início. Então a lei, ela não salva. Nosso primeiro ponto, a lei de Deus não é a salvação. Segundo ponto, Jesus Cristo é a salvação. Você crê nisso? Jesus Cristo é a salvação. E o terceiro ponto, e nós vamos entrar nesse ponto maravilhoso, que fala a herança da salvação. A herança da salvação. Em tudo isso que nós estamos vendo, nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós somos o quê? Herdeiros de Deus. Olha que poderoso é isso. Você é herdeiro de Deus. As pessoas hoje em dia, recebi uma herança, alguns falam. Mas agora você tem a maior herança garantida na palavra de Deus. Você é um herdeiro de Deus. Herdeiro, herdeira de Deus. Sendo filho. Olha só aqui no versículo 28. Vamos ler do 27 ali, falando assim. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Por que nós podemos ser herdeiros? Ter a herança dessa salvação? Porque nós, quando cremos em Jesus, nós vamos buscar no batismo, na vida com Deus, ser como Jesus. Ser revestido de Jesus. Sermos filhos de Deus no padrão de Jesus. Isso é ser filho de Deus. Ser como Jesus, no padrão de Jesus, revestidos de Jesus, nós somos filhos de Deus. Vivemos como Jesus, somos filhos de Deus então. Revestidos de Jesus, temos uma vida nova. Através do Espírito Santo, claro, habitando em nosso coração.
28, destarte, não pode haver, olha que interessante, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Vou repetir, nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. A Bíblia, nesse verso maravilhoso, coloca que não há distinção. Para crer em Jesus, para a salvação, não há distinção. A salvação é tanto para o judeu, a salvação é tanto para o grego, é tanto para aquele que é a pessoa que se sente o menor no mundo, o escravo, tanto para o liberto. Podemos colocar aquele mais pobre e aquele mais rico. Tanto também para quem? Para o homem e tanto para a mulher. Nessa época existia uma diferença tão grande. As mulheres, nessa época aqui, nessa cultura, as mulheres eram consideradas como uma quantidade de camelos, vamos dizer assim. Até, eu acho que o camelo poderia às vezes valer mais que a mulher. Então era em quantidade, eles não consideravam a mulher. O Senhor Jesus, muitos hoje dizem, né, esse grupo de feministas, falam que o cristianismo não quer saber das mulheres. A Bíblia fala e coloca aqui as mulheres junto de todos para ser salvo. A salvação é para as mulheres, está dizendo, e o Senhor Jesus colocou isso, tanto para o homem como para a mulher. Está aberto. Antigamente, em algumas religiões, as mulheres não podem estar com os homens no mesmo lugar. O Senhor Jesus fala assim, não há homem nem mulher. A salvação é aberta. Não existe essa questão que hoje há uma confusão, né? O Senhor Jesus coloca a salvação para todos. E ainda, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Quando nós cremos em Jesus, nós nos tornamos um. Quando nós cremos na salvação de Jesus, nessa obra de Jesus, não há pobre, rico, liberto, escravo, mulher, homem, povos diferentes, não. Creu em Jesus, você é corpo. Jesus é a cabeça e nós somos corpo. Você é meu irmão, você é minha irmã. Porque nós somos filhos de Deus. Isso nos torna o quê? Herdeiros de Deus. Quem é herdeiro de Deus? Tanto grego como judeu. Quem é herdeiro de Deus? Tanto homem como mulher. Quem é herdeiro de Deus? Tanto escravo como liberto. Todos podem ser herdeiros de Deus. Essa é a herança que o Senhor Jesus está nos chamando. Essa é a herança que Jesus quer nos dar. A herança da salvação. Todos somos um pela fé. Olha só no versículo 29. E, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aqui está essa palavra, herdeiros. Somos descendentes de Abraão. Por que de Abraão? Porque Abraão é conhecido na Bíblia como pai da fé. E os judeus diziam o quê? Que eles eram filhos de Abraão. Por quê? Porque eles cumpriam a lei. Mas Abraão nunca foi salvo pela lei. A Bíblia fala que Abraão foi justificado pela fé. Então, se nós cremos em Jesus, nós temos fé. E nós, então, não somos filhos da lei. Nós somos filhos de Abraão, da mesma fé de Abraão. O Evangelho foi anunciado a Abraão. O Evangelho é anunciado a nós. Nós somos salvos pela fé em Jesus. A única diferença é que Abraão, ele estava crendo no Messias que iria vir salvar o mundo. Nós já cremos em Jesus que veio à terra para nos salvar. A única diferença. Mas olha que interessante, o Evangelho foi anunciado a Abraão para nos tornarmos descendentes dele, descendentes da fé, herdeiros de Deus. Essa é a obra de salvação. Irmãos, só Cristo Jesus pode nos salvar. Só Cristo Jesus pode nos tornar filhos de Deus. Só Cristo Jesus pode nos tornar pessoas boas nesse sentido. Só Jesus nos capacita a fazer obras boas.
Porque se não temos Jesus, as nossas obras podem ter um pontinho de pecado ali. Por mais que seja a coisa mais bonita, mas pode ser só para nós. E se é só para nós sermos bonitinhos, para nós sermos reconhecidos, não é para a glória de Deus. Isso é pecado. Você faz as coisas boas para que os outros vejam ou para que Deus veja? Quando você está fazendo algo bom, você está fazendo para ser reconhecido por todo mundo e te aplaudam ou não? Você está fazendo para a glória de Deus. Para isso eu quero encerrar lembrando a vocês que só Jesus Cristo pode salvar. Eu quero que você fale isso lá no seu coração. Só Jesus pode me salvar. Só Jesus é o meu Salvador. Só Jesus é o meu curador. Só Jesus é o meu Senhor. Só Jesus é o meu mediador. Só Jesus é a minha salvação. Que promessa maravilhosa. Você quer insistir com o seu jeito de tentar ser salvo? Ou você quer falar, Senhor Jesus, eu creio em Ti. Eu me arrependo de todas as coisas erradas que eu fiz. E eu creio em Ti. Hoje o Senhor Jesus está chamando a igreja a crescer em fé. Só você olhar os louvores desta manhã. Abençoados louvores. Rompendo em fé. Não sou mais escravo do medo. O Senhor está querendo falar que nós precisamos crer. Crer. Ter fé. E fé aonde? Em Cristo Jesus. Só Jesus Cristo pode salvar você. Quero que você se coloque em pé nesse momento. Você já tentou resolver as coisas sozinho uma vez? 2 vezes? 3 vezes? E deu errado? Você já tentou se esforçar? Não, eu consigo. Quantas vezes isso? Eu consigo sozinho. E dá errado. O Senhor Jesus não gosta disso. O Senhor Jesus gosta que nós cheguemos a Ele e falamos, Senhor, eu preciso disso, do Senhor. Eu preciso da Tua ajuda. E eu quero orar nesse momento, para que você seja renovado em fé. Para que você venha, talvez nesse momento, a confessar ao Senhor Jesus, eu creio em Ti, mas com todo o seu coração. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo das obras que eu fiz de errado, porque todos pecaram. Todos. E esse é o momento de você dizer ao Senhor, eu creio em Ti, Senhor Jesus. Eu quero agora, a partir de agora, uma vida nova. Eu quero uma vida com alegria. Uma alegria que não passa. Uma alegria interna, porque eu conheço o Senhor. Eu quero agora, Senhor, uma vida nova. Eu quero agora, Senhor, uma casa nova, não uma casa de construção, mas uma família nova, uma família no Senhor, uma família com a paz do Senhor. Seja renovado em fé. Creia no Senhor nessa manhã. O Senhor está aqui para te falar, creia em Jesus. Creia em Jesus. Não desista. Se está passando por luta, não desista. Creia. Creia. Você é filho de Deus. Se você crê no Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, nós não queremos ficar presos, Deus, à lei. Nos aprisionarmos novamente, Deus, às ordenanças, Senhor. Sendo que nós temos hoje o verdadeiro. Sendo que nós hoje temos o Teu Espírito em nós, Senhor. Que nos capacita a cumprir, Senhor Jesus, a lei, Senhor. Mas não ficar presos à lei, Senhor. Sermos libertos, Senhor. Sermos salvos, Senhor. Através de Jesus Cristo. Senhor, o Senhor conhece cada coração aqui, Deus. O Senhor sabe aqueles que já vivem para Ti. O Senhor sabe aqueles, Deus, que ainda não vivem para Ti, Senhor. Convence, Senhor. Coloca a obra da Tua salvação, Pai, nesses corações nessa manhã, Senhor. Traz a revelação, Deus.
e faz-nos filhos do Senhor. Senhor Jesus, Tu és o Rei. Senhor Jesus, Tu és o Salvador. Senhor Jesus, Tu és o nosso Senhor. Senhor Jesus, independente daquilo que estamos passando hoje, nós queremos confiar no Senhor, porque sabemos que o Senhor é o nosso mediador, aquele que abriu o caminho para a nossa salvação. Senhor, traz, Senhor Jesus, nesse momento, Pai, o renovo em fé, Senhor. Que ao sairmos dessa porta aqui, Senhor, não saiamos acovardados, porque o Senhor morreu por nós, por aqueles que creem. O Senhor morreu por nós, Senhor, para que nós tenhamos vida nova, Senhor. Que nós saiamos daqui crendo nessa vida do Senhor, nessa vida em fé, Senhor, dando passos de fé, vivendo para o Senhor, agradando o Teu coração, Senhor. Tua palavra fala que sem fé é impossível agradar ao Senhor, agradar a Deus. Nós queremos agradar a Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu ainda quero fazer uma pergunta a você. Você talvez precisa se renovar com o Senhor nesta manhã. Ser renovado em fé, mas crer no Senhor. Talvez você deixou o Senhor de lado. Ou não, ou talvez você vai começar uma vida nova hoje. Uma vida de mudança, uma vida de fé. E você quer dizer assim, eu creio em Jesus. Se você quer dizer assim, eu me arrependo dos meus pecados, porque Jesus substituiu o meu lugar na cruz. E você quer dizer que o Senhor Jesus agora é o teu Senhor, é o teu dono, o dono da tua vida. Eu quero que você levante as suas mãos nesse momento. E diga ao Senhor, Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados, de tudo aquilo que eu fiz de errado. E eu peço o teu perdão, que através do teu sangue venha me purificar. E eu creio no Senhor Jesus Cristo, que me salva, que me salvou naquela cruz e hoje me torna filho de Deus. Eu creio em Ti, Senhor Jesus. Tu és o meu dono, Tu és o dono da minha vida, Tu és o meu Senhor. Eu confesso, Senhor, como meu dono, em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja encorajado, irmão, na sua casa. Seja encorajado, meu irmão, onde quer que você esteja, não está aqui hoje. Mas mesmo assim eu quero encorajar você a outra coisa. Venha estar conosco. Domingo que vem teremos nosso culto presencial. Seja encorajado com essa palavra de fé. Venha estar aqui conosco para adorarmos juntos ao Senhor. Nós estamos caminhando segundo a lei dos homens aqui nesse tempo. Mas o Senhor Deus é aquele que está fazendo maravilhas aqui neste lugar também. E queremos que você venha participar aqui conosco, neste lugar também. Deus abençoe cada um dos irmãos e que a paz do Senhor esteja sobre cada um de vocês aí na sua casa. Em nome do Senhor Jesus. Amém.